Potenciação, segunda aula, as 5 primeiras propriedades dessa importantíssima operação matemática. Quer aprendê-las? Fique comigo logo após a vinheta e, com certeza, você irá aprendê-las. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, nós vamos trabalhar com potência. E dessa vez, nós vamos trabalhar também com potenciação, porém, nós vamos trabalhar com as primeiras propriedades. O conceito de potenciação nós demos na videoaula passada, a videoaula número 7. Se você ainda não assistiu, fique convidado a assistir, ok? Bom, eu estou passando aqui 5 propriedades. 1, 2, 3, 4 e a quinta aqui. Por que não estou passando as demais propriedades? Tem 2 ou 3 propriedades que carecem de novos conceitos, novos conhecimentos que ainda não foram trabalhados. Por exemplo, você pode reparar que até agora não trabalhamos com números negativos. Logo, eu não posso ter um expoente negativo. Eu não posso ter uma base negativa. Então, não é o momento de nós aprendermos todas as propriedades. Mas, enfim, vamos trabalhar com essas e na hora certa as outras também serão ensinadas, ok? Então, vamos lá, vem comigo. Olha só, se você se recorda da aula passada, 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10. Ou seja, isso aqui é igual a 100.000. Perfeito? Perceba o seguinte, o 5, que é o expoente, é o sujeito que vai determinar quantas vezes o 10 vai aparecer. Lembra-se disso? E o 10 é a base. É ele quem vai se repetir. 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Perfeito? Aqui, 10 elevado à terceira potência. 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. De novo, 10 vezes 10 é igual a 100. 10 elevado à primeira é só o 10. Perfeito? E o 10 elevado a zero? Vamos lá, vamos pensar aqui num outro caminho. Se eu pegar 100.000 e dividir por 10, eu vou encontrar 10.000. Dividindo por 10. Se eu dividir novamente por 10, eu vou encontrar 1.000. Se eu dividir novamente por 10, eu vou encontrar 10. Se eu pegar o 10 e dividir por 10, eu tenho o número 1. Veja bem, esse tipo de raciocínio nos leva a concluir 2 coisas. Primeiro, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Ou todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou, genericamente, se eu tiver um número qualquer A elevado ao número 1, eu terei o próprio A. E veja, se eu tiver qualquer número elevado a zero, ele é sempre o número 1. Isso prova essas 2 propriedades. Todo número elevado a zero é igual a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Não tem o que errar, isso precisa ser guardado, não é difícil de guardar. Uma coisa que não tem nada a ver com potência, mas eu queria que você notasse. Veja, isso aqui é potência de base 10. Veja que aqui eu tenho 5 números, aqui eu tenho o número 5 e 5 zeros. Aqui eu tenho o número 4 e 4 zeros. Aqui eu tenho o número 3 e 3 zeros. 2, 2 zeros. 1, 1 zero. Perfeito? Eu tenho o número 0 e nenhum zero. É outra forma de você enxergar isso. Perfeito? Então, veja bem, as 2 propriedades estão demonstradas aqui, nesse espaço aqui. De novo, todo número elevado a zero, independente de quem seja, é igual a
1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? Bom, duas propriedades já foram. Temos mais algumas para demonstrar aqui. Veja bem, o que é esse número 3 elevado à quinta? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado à quinta é isto aqui. E 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. No final das contas, perceba que se você reescrever isto aqui na forma de potência, como você já fez aqueles exercícios da aula passada, perceba que o 3 é a base elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a 7. Perfeito? Mostrando de novo, esse aqui é 3 elevado à quinta e esse aqui é 3 elevado ao quadrado. Porém, não é assim que você vai fazer. Isso aqui não é viável. Você não precisa resolver assim, não deve resolver assim. Você deve investir tempo para aprender essa propriedade. O que a propriedade me diz? Se eu tiver duas potências sendo multiplicadas com bases iguais, eu vou copiar a base e somar os expoentes. Ora, na prática você vai fazer assim: copio a base e somo os dois expoentes. 3 elevado a 7. Perceba que é o mesmo 3 elevado a 7 que eu obtive resolvendo desta forma. Aqui eu não apliquei a propriedade, aqui eu apliquei a propriedade. Ou seja, se eu tiver bases iguais em potência sendo multiplicadas, eu copio a base e somo os dois expoentes. Fácil isso aqui, hein? Muito fácil. Por outro lado, pense comigo, se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão com bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. Então, olha só. Vamos fazer primeiro aqui, sem utilizarmos a propriedade. Como é que fica isso aqui? 4 elevado à quinta potência. Eu posso escrever isso assim: 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 elevado à quinta potência. Dividido, eu vou escrever esse sinal de divisão na forma de uma fração. Isto também é sinal de divisão. Dividido por 4 vezes 4 vezes 4, ou 4 elevado à terceira potência. E para simplificarmos essa fração, você pode dividir esse com esse, esse com esse, esse com esse, e no final das contas, quem sobrou foi 4 elevado ao quadrado. De novo, você não deve fazer assim, porque isso dá, de fato, muito trabalho. Você aplica a propriedade, e aí como é que fica essa brincadeira aqui? Veja bem, se eu tenho divisão com potências de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, como é que vai ficar isso aqui? 4 é a base, eu conservo a base e subtraio ambos os expoentes. Então, vai ficar 4 elevado a 2. Pronto! A quarta propriedade foi aplicada. Copio a base e subtraio os expoentes porque eu tenho divisão. Maravilha? Perceba que tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Vem comigo aqui. Olha só. Essa é a quinta propriedade que nós vamos ver e a última, por enquanto, como eu disse, primeiras propriedades. Veja bem, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu tenho 2 elevado à terceira potência, tudo isso elevado à quarta potência. Então eu posso escrever assim: 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à terceira,
e vezes 2 elevado à terceira. Veja, esse 2 elevado à terceira aqui está elevado à quarta potência, por isso ele torna-se a base e eu vou repetindo essa base. E agora, perceba, eu posso aplicar aqui esta propriedade, eu estou multiplicando potências com bases iguais. Olha, as bases são 2 e eu estou multiplicando, então eu posso copiar a base e somar todos os expoentes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 2 elevado à 12ª potência. Claro, não é desse jeito que você vai fazer. Fica inviável você fazer isso. E as propriedades vieram para nos ajudar. Então, como é que você vai fazer? Olha só. Quando eu tenho potência de potência, que é como nós chamamos isso aqui, eu faço o seguinte, veja bem, eu conservo a base, multiplico os dois expoentes. Então, veja bem, quem é a base aqui? É o 2. E multiplico 3 vezes 4, que vai ser 2 elevado à 12ª potência. Esse é o resultado final. 2 elevado à 12ª potência. 3 vezes 4, 12. Recapitulando, se eu tiver a elevado a zero, um número elevado a zero será sempre igual a 1. Um número elevado a 1 será sempre igual a A. Se eu tiver multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base, somo os expoentes. Se eu tiver divisão de potências com bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E se eu tiver potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Bem, vamos lá, partindo para alguns exercícios aqui. Nós vimos que todo número elevado a zero é igual a 1. Logo, se eu tiver raiz de 3 elevado a zero, é igual a 1. Mais alguns exemplos aqui. Se eu tiver 1/2 elevado a zero, olha só, todo número elevado a zero é igual a 1. Se eu tiver 5 elevado a zero, é igual a 1. Como diz a propriedade, todo número elevado a zero é igual a 1. Perfeito? Uma outra propriedade aqui que nós vimos. Se eu estou multiplicando e as duas bases são iguais, multiplicação com bases iguais, eu conservo a base e somo os dois expoentes. Dá 2 elevado a 8. Se por outro lado eu tiver uma divisão de potências com bases iguais, eu vou fazer o quê? Divisão. Bases iguais, conservo a base e subtraio os expoentes. A base é 5. Esse 5 aqui está elevado a 4, porém esse não aparece o expoente. E quando não aparece o expoente é sempre 1. Portanto, 4 menos esse expoente aqui, que é 1. 5 elevado à terceira. Conservo a base e subtraio os expoentes. Quando eu tiver potência de potência, é esta propriedade. Então, eu copio o que está dentro, a base, e vou fazer 2 vezes 6. Multiplico os dois expoentes. Portanto, 3 elevado à 12ª potência. 3 elevado à 12ª potência. Ok? Agora aqui, isto é uma fração. Toda fração é divisão. Portanto, se eu tenho divisão de bases iguais, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, aqui ficará 10 é a base e os dois expoentes eu irei subtraí-los. Perfeito? E por último, todo número elevado a 1 é esta potência. É ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Muito bem.
A matemática é uma maravilha, isso aqui é muito fácil, basta que você se empenhe, ok? Gostou da aula? Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você quiser receber novas notificações de aulas, você inscreva-se e acione o sininho, configure-o para receber todas as notificações deste canal. Inscrevendo-se, você vai, na verdade, ajudar a manter o canal. Compartilhe essa aula com aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquele seu parente que tem dificuldade com matemática. E desde já, sinta-se convidado para a próxima aula. Não se esqueça, lá no WordPress, o nosso blog, você tem alguns exercícios onde você poderá treinar um pouquinho aqui para mentalizar bem aquilo que você acabou de aprender. Juntamente com o endereço do blog, você tem aqui embaixo também, você tem os endereços do nosso Facebook e do Instagram.